Olá, seja bem-vindo ao canal falando sobre ética e pensamento conservador. E eu sou o comandante Ricardo, além disso, advogado e mestre em direito. No vídeo de hoje, vamos continuar a falar dos pensadores conservadores que estão contidos lá no livro do Rodrigo Constantino, Pensadores da Liberdade, e hoje vamos tratar de Russell Kirk, que foi um grande defensor do pensamento conservador do século XX. Foi um grande escritor de livros também e de ficção. Russell Kirk nasceu em 1918 e faleceu em 1994, nos Estados Unidos da América. Foi um filósofo político, historiador, crítico social, crítico literário e autor do conhecido livro pela sua influência no conservadorismo americano do século XX. O seu livro chama-se Conservative Mind, e aqui no Brasil foi publicado sob o título A Mentalidade Conservadora, publicado em 1953, que deu forma ao movimento conservador pós-Segunda Guerra Mundial. Esse livro é uma publicação da tese de doutorado de Kirk, que contribuiu para o retorno do estudo sobre o pensamento de Edmund Burke, do século XX, o que influenciou significativamente o conservadorismo dos Estados Unidos da América. Temos aqui no canal um vídeo sobre Edmund Burke neste canal, que é o vídeo número 54. As ideias conservadoras estão se tornando mais conhecidas no Brasil, devido ao crescente número de títulos publicados nos últimos anos, e também estão retomando o cenário político na Europa, já que se percebeu que não há expectativas positivas para governos de esquerda, normalmente os socialistas. Só há retrocesso. É por essa razão que decidi criar este canal, para dar minha singela contribuição para a divulgação do pensamento conservador. Porque esta esquerda que está no governo hoje está destruindo o país com base na Revolução Sem Armas, idealizada por Antonio Gramsci, comunista italiano do século passado, que isso ocorre por meio da destruição das mentes dos brasileiros. A porta de entrada dessa corrente foi o ensino brasileiro, há 50 anos atrás. Em razão de a esquerda ter destruído a forma correta de ensinar no Brasil, a qualidade de nosso ensino caiu verticalmente. E hoje o país está no final do ranking do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Aliás, estávamos pleiteando ingressar na OCDE e conseguimos cumprir algumas metas no governo anterior, mas o governo atual botou tudo a perder. As melhores instituições de ensino do país foram tomadas pela esquerda e hoje a maioria das pessoas que se formam nelas são militantes, nada mais. Estes, porém, estão muito bem preparados e, com sinal verde para eles, passam em concursos para o Ministério Público, para a magistratura, tornam-se professores e assim contribuem para anular as possíveis reações da sociedade perante esse domínio para disseminar a sua doutrinação de esquerda. Kirk, em seu livro A Política da Prudência, elencou 10 princípios do conservadorismo. Vamos a eles. Número 1. A crença numa ordem transcendente, ou seja, que passa de geração para geração, que é moral e duradoura. 2. O conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. 3. Conservadores acreditam que pode ser chamado de prescrição, ou seja, a consagração pelo uso. 4. Conservadores são guiados por seu princípio de prudência. 5. Conservadores prestam atenção ao princípio da diversidade, contrariamente ao que a esquerda divulga hoje.
6. Conservadores são refreados por seu princípio da imperfectibilidade. 7. Conservadores estão convencidos de que a propriedade e a liberdade estão intimamente vinculadas. 8. Conservadores defendem comunidades voluntárias, da mesma forma que se opõem ao coletivismo involuntário, ou seja, aquele socialismo imposto pelo governo. 9. O conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder para conter as paixões humanas. Assistam meus vídeos de 14 a 17, de 19 a 21 e o vídeo número 23, que tratam sobre o poder. E 10. O conservador compreende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Isso significa que o poder é efêmero e tem que ser a regra para os agentes públicos. A sociedade espera que pessoas escolhidas por ela assumam o poder, permaneçam nele no período previsto pela lei, façam um bom trabalho e deixem o poder com a sensação do dever cumprido e nada mais. Kirk dizia que o cristianismo e a civilização ocidental estavam inimaginavelmente separadas um do outro e que toda cultura surge de uma religião. Quando a fé religiosa decai, a cultura também decai. O conservadorismo, segundo Kirk, não é um dogma imutável ou fixo. Ele se adapta ao tempo sem trair suas convicções. Em sua essência, porém, representa a tentativa de preservar o que é familiar, respeitar as tradições, assimiladas e testadas pela sociedade ao longo do tempo, e aprender com a sabedoria dos antepassados. Ou seja, toda a sociedade evolui com o tempo e cria novos costumes. Lembrando que costume é uma prática continuamente repetida pela sociedade e tida como todas como correta, e assim, informalmente, aceita como obrigatória. São exatamente os costumes que deveriam ser a origem das leis, e não como hoje, em que as leis têm origem na cabeça dos nossos parlamentares e daqueles que lhes patrocinam, e muitas vezes não sabemos qual é a real motivação. Paralelamente a isso, parece que o político profissional precisa propor continuamente leis para justificar a sua atividade parlamentar, o que é um erro, pois gera-se inúmeras leis que não servem para nada, mas são aprovadas por acordo entre eles e em detrimento da sociedade. Não existe um modelo conservador, e o conservadorismo é contrário às ideologias que têm por objetivo impor suas regras à sociedade. O conservadorismo representa a postura ética do povo, representa o respeito às tradições transmitidas de geração para geração. Significa ter o caráter firme, significa cumprir as leis para se obter a ordem civil na sociedade. Representa viver em paz e em liberdade. E para isso ocorrer, obtém-se a prosperidade. Nesse ambiente, o Estado se diferencia do partido político, porque os conservadores respeitam as leis e as regras da democracia, diferentemente das ditaduras, em que o partido político e o Estado são a mesma coisa, porque nesta situação aqueles que estão no poder se consideram os donos do país. Isso acaba com a separação dos poderes e ele se torna uma coisa só, ou seja, o sistema. E, uma vez que esse sistema assume o poder, ele não sairá mais. Segundo Russell, primeiramente, o conservador acredita que há uma moral duradoura. E essa ordem é feita para a sociedade viver em paz e assim ter progresso e se desenvolver.
O mundo, no século XX, experimentou as terríveis consequências do colapso da crença numa ordem moral. Algumas sociedades deixaram-se dominar por ditaduras e sofreram pesadas consequências disso. Haja vista a Alemanha e a Itália. Toda a sociedade que permitiu que uma minoria estridente a dominasse por meio de controles sociais engenhosos mergulhou no abismo. O conservador normalmente adere aos costumes, às convenções sociais e à continuidade, ou seja, às tradições, que são transmitidas de geração para geração. Mas isso não significa que haja barreiras ao progresso. O desenvolvimento é sempre bem-vindo. Ocorre que o conservador age após uma reflexão, tendo avaliado as consequências dos seus atos. Reformas rápidas e agressivas são tão perigosas quanto as cirurgias rápidas e agressivas. A sociedade almeja uma liderança honesta e capaz, que seja ética, porém firme, que diga a verdade e assim seja digna de confiança do povo, que respeite as diferenças entre as pessoas, porque isso é ser equitativo, ou seja, reconhecer imparcialmente o direito de cada um. E no direito existe um ditado que diz que o direito de um começa onde termina o direito do outro. O conservadorismo adere aos costumes, às convenções sociais e à continuidade. Assim temos que as gerações se sucedem. O progresso de uma serve de base para a outra geração, a partir dali, avançar mais. Isso deveria acontecer também com governos. Os países deveriam ter um plano diretor, que todos os governantes deveriam seguir para que houvesse continuidade no progresso e impedisse o retrocesso, como esse que vemos acontecer no Brasil atualmente. Toda vez que este país avança um passo, ele retrocede dois. Isso ocorre há décadas, por isso que nós somos um país atrasado. A sociedade brasileira precisa assumir as rédeas de seu destino e parar de permitir que as oligarquias que dominam este país desde a colonização continuem a exercer seu domínio sobre a sociedade. Lembrando que essas oligarquias são compostas de pessoas que só pensam nelas, não pensam no país. Precisamos ter uma identidade só nossa, majoritariamente conservadora, como somos. Mas, para isso acontecer, temos que deixar de ser omissos. De 1985 para cá, este país tem sido dominado pelo socialismo, com exceção do governo Bolsonaro. Até a queda do governo Dilma, isso era meio disfarçado, e pensávamos que o neoliberalismo era uma coisa boa. Agora, eles não precisam mais disfarçar, porque tomaram o poder e aparelharam o Estado, que é diferente de ganhar eleições, como afirmaram. Hoje percebemos que aquele disfarce neoliberal era somente um engodo para iludir a população. PSDB e PT eram farinha do mesmo saco. São partidos de esquerda que só produzem o retrocesso. Os conservadores consideram que a liberdade e a propriedade privada estão intimamente ligadas e são a base de uma sociedade livre e próspera. Os conservadores defendem as comunidades voluntárias e estas foram as bases da sociedade norte-americana. E essas comunidades voluntárias existem lá até hoje e têm muito sucesso. Isso é justamente o oposto do coletivismo socialista que tentam nos impor aqui no Brasil. Vemos que esse coletivismo está constantemente afirmando que trabalha pela democracia, mas isso é uma grande hipocrisia. Só que isso é apenas um discurso que tem por objetivo iludir a população e mantê-la na ignorância, para não perceber que as suas liberdades estão sendo paulatinamente suprimidas. E quando essa sociedade constatar isso, será tarde demais. Porque o sistema que assumiu o poder terá terminado o seu processo de dominação
e anulado todas as formas pacíficas de reação da população. Mas, historicamente, sabemos que todo império tem a sua ascensão e a sua queda, e o sistema que está aí nada mais é que um castelo de areia, que vai desmoronar. Uma das características do totalitarismo que está no poder é divulgar que trabalha para o bem da população. Só que, na realidade, o bem virá somente para eles e seus apaniguados, e a população continuará a ser explorada e permanecerá pobre. Sabendo que a natureza humana é uma mistura de bem e do mal, o conservador não deposita sua confiança na mera benevolência dos governadores, ou seja, aqueles que dizem que vão fazer o bem para a população e, após eleitos, não fazem coisa nenhuma. É preciso provar as boas intenções por meio de atos. O conservador acredita na Constituição e no sistema de freios e contrapesos nela existente, bem como no adequado cumprimento das leis, pois esses serão os instrumentos que a sociedade estabeleceu para preservar sua liberdade e a ordem e defender o poder do Estado. É justamente esse sistema que impede os abusos de poder. Mas por que isso não funciona no Brasil? Porque nosso sistema político está completamente deteriorado. Está dominado por políticos corruptos que se vendem para atender aos seus interesses, traindo os seus eleitores. E aproveitando dessa situação, outros poderes em conluio passaram a achacar esses corruptos, ameaçando-os de prisão. Assim, formalizaram seu domínio sobre os representantes do povo. Desta forma, o povo deixou de ser soberano e passou a ser subjugado. Mais uma vez eu repito, o brasileiro precisa votar melhor. Neste país, políticos profissionais têm a grande chance de terem cometido alguma irregularidade durante a sua vida política, e assim tornam-se reféns do sistema, que passará a chantageá-los. Paralelamente a isso, os 50 anos de domínio das entidades de ensino pela esquerda socialista e comunista neste país produziram muitos militantes, que, como já afirmei, hoje ocupam cargos importantes nas estruturas de todos os poderes. Estes se juntaram com a oligarquia dominante e formaram o sistema que está no poder atualmente. O povo soberano, o povo é soberano, mas o efeito prático disso só surgirá apenas quando estiver unido e recuperar sua soberania. Somos majoritariamente conservadores, então os conservadores precisam se unir para que deixem de ser dominados pelo sistema pela sua omissão. O sistema de freios e contrapesos, também conhecido como teoria da separação dos poderes, foi idealizado por Montesquieu. Ele desenvolveu essa teoria em sua obra O Espírito das Leis. Montesquieu argumentou que, para evitar o abuso de poder e garantir a liberdade política, o poder estatal deveria ser dividido em 3 ramos distintos: executivo, legislativo e judiciário, cada um com as suas próprias funções e com a capacidade de limitar e equilibrar o poder dos outros. Essa divisão de poderes, com a criação dos freios e contrapesos, garantiria que nenhum desses poderes se tornasse dominante ou tirânico. Quando essa segurança não existe e um poder extrapola suas competências, o povo estará à mercê dos abusos de autoridade. Em essência, o pensamento conservador de Kirk não é uma doutrina, mas é um estilo de vida forjado pela educação e pela cultura. Eu acrescento nisso a ética normativa de que tratamos neste canal, o caráter, a honra e a probidade. A liberdade e a justiça só podem ser estabelecidos depois que a ordem for assegurada. Enquanto o caos estiver instalado, a liberdade poderá ser suprimida, sem que isso seja notado, e dificilmente haverá justiça. Haverá apenas aquilo que o sistema quer que haverá apenas aquilo que o sistema que está no poder deseja. Precisamos cumprir as leis, principalmente a Constituição.
Somente quando a ordem for estabelecida e a estabilidade e o progresso retornarem às pessoas íntegras no governo, será possível melhorar o nosso ordenamento jurídico. Toda alteração realizada no ordenamento jurídico no ambiente de dominação será danoso para a sociedade. A sociedade precisa estar atenta para não ser enganada com proposta de mudança constitucional no meio da desordem, porque isso é apenas o que o sistema quer para melhorar seus mecanismos de controle da sociedade. Segundo Kirk, a liberdade e a justiça só podem ser estabelecidas depois que a ordem esteja assegurada. O Brasil precisa, mais do que nunca, que surjam pessoas que estejam prontas para trabalhar pelo país, subordinando seus interesses privados à defesa dos interesses permanentes da sociedade. Aliados devem se unir contra as forças que trabalham para destruir os valores que são os pilares da nossa sociedade conservadora. A diferença entre alguns devem ser deixadas de lado, porque o sistema que está no poder dificilmente sairá. O conservadorismo de Kirk propõe que é uma disposição de caráter que nos move para lutar pela restauração da preservação das verdades da natureza humana, da ordem moral e da ordem social, todas legadas pela tradição, transmitidas de geração para geração. São fatores que levam necessariamente à rejeição de toda a doutrinação ideológica que nos tentam impor. A liberdade difundida por esse conservadorismo favorece a capacidade distintamente humana de conceber que as pessoas são seres morais. Para tal, a cultura promovida pelo ensino, absolutamente livre de ideologias, pode mostrar que, ao invés de derrubar florestas, deve-se irrigar os desertos para plantar sementes que gerem árvores para produzir bons frutos. Ou seja, deve-se difundir a moral e transmitir-se de geração para geração os valores éticos responsáveis por transformar indivíduos em pessoas boas. Kirk afirmou que aprendemos com a literatura ter as percepções da natureza humana que tornam a vida digna de ser vivida. Russell Kirk nos traz reflexões que são atemporais e são um guia para qualquer sociedade ocidental democrática. Bem, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia neste domingo, sobre o pensamento de Russell Kirk. No próximo domingo falaremos um pouco sobre Thomas Sowell, outro grande pensador conservador que escreveu mais de 30 livros. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Este é o canal Falando sobre Ética. Eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.